Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e eu vou falar um pouquinho sobre correlação estatística. Tá? Vou fazer um vídeo ensinando como fazer, como solicitar correlações entre variáveis no software PSPP. Tá? A correlação estatística é um tipo de análise bem interessante e ela só pode ser feita com variáveis métricas, diferente, por exemplo, do teste de T. Então, exemplo, eu posso analisar a idade e um indicador, por exemplo, de felicidade. E tentar entender, quanto maior a idade, mais felicidade. Tá? A correlação estatística, ela pode ser positiva ou negativa. Ela, para a gente poder analisar, a gente tem que entender se ela é significativa ou não. E ela traz um índice também que a gente pode julgar se... a partir de critérios, se ela é fraca, se ela é moderada, se ela é alta. Ela é bastante interessante também para a tomada de decisão. Tá? E aí no vídeo eu explico melhor todos esses itens relacionados à significância, se ela é positiva ou negativa, se ela é forte ou fraca. Então espero que vocês aproveitem aí o vídeo. Olá pessoal, vamos lá, vamos pedir as análises de correlação aqui. Bem, eu vou trabalhar com o mesmo banco de dados que eu trabalhei no vídeo sobre teste de T, tá? Eu estou aqui com um banco de dados de uma construção de um instrumento de competências socioemocionais, com 1020 sujeitos, tá? Eu estou aqui na aba de visualização das variáveis, então eu tenho aqui as minhas variáveis perguntas, questão 1 a questão 35, se não me engano. Isso, mas eu já tenho aqui o cálculo dos fatores, tá? Que são perseverança, autoconsciência, habilidades, consciência social, autogerenciamento e tomada de decisão responsável. Tá? Além de algumas variáveis sociodemográficas, sexo, idade categorizada, o curso que eu fiz essa pesquisa com estudantes universitários e o semestre. Bem, a gente viu que no teste de T a gente compara resultados de grupos, então é um cálculo que pede uma variável dicotômica, uma variável categórica que seja dicotômica, porque o teste T ele compara dois grupos apenas. Existem outras análises que comparam mais grupos. Tá? A correlação, ela analisa duas variáveis ou mais, que devem ser métricas. Tá? Então, geralmente eu peço para os meus alunos que eles comparem idade com outras variáveis métricas. Tá? Então, a gente vai usar esse exemplo aqui. Tá? A idade aqui eu coletei ela, o valor real, tá? Inclusive depois eu categorizei, uma categoria de pessoas mais novas e mais velhas. Tá? Então, para a correlação, eu preciso usar a variável métrica. E aí vou usar os indicadores das médias, tá? dos fatores. Tá? Para fazer a análise de correlação é bem fácil. A gente vem aqui em analisar, vem aqui em correlação bivariada, que é a correlação que compara dado a dado. Bem, aqui eu já tinha feito só para testar. Tá? O que eu faço aqui? Eu tenho aqui todas as minhas variáveis inseridas no software e eu apenas preciso jogar essas variáveis aqui. Tá? Então eu vou trabalhar com a variável idade, que ela é métrica, já tem o símbolozinho do métrico aqui. E aí eu vou trabalhar também com as médias dos fatores, dos meus 6 fatores. Bem, não preciso fazer mais nada aqui, tá? É só dar um OK. O PSPP ele tem uma limitação, porque ele não apresenta os tipos clássicos de correlação. A gente tem a correlação de Pearson, que é uma correlação para dados paramétricos, então tem a exigência aí de normalidade, e a gente tem correlação de Kendall e a correlação de Spearman, que são correlações para dados não paramétricos, que não tem distribuição normal.
Tá? Então a gente tem essa limitação aí no PSPP. Tá? A correlação ela tem alguns pré-requisitos também, né? Como eu falei, a normalidade, aí a gente tem testes específicos para a normalidade, mas a gente tem também a linearidade e a homocedasticidade. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas a gente vai rodar a correlação, né? E vai analisar. Bem, aqui já saiu o output, né? A correlação ela traz um gráfico, né? Onde a gente tem todas as variáveis em colunas e em linhas, tá? Que elas são comparadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem idade e idade, né? Perseverança e perseverança. Então elas são listadas em colunas e elas são listadas em linhas. E para a gente analisar, a gente precisa, né, identificar a linha e a coluna. Então a gente vai pegar aqui a coluna de idade e vai ver se existe correlação entre idade e as demais, né, e os demais fatores, os demais indicadores. Tá? Bem, só para a gente entender um pouquinho a correlação, eu vou projetar aqui uma orientação. Bem, a correlação ela pode ser negativa ou positiva. Tá? Ela vai ter um sinalzinho de positivo ou negativo. Tá? A correlação é a relação entre as variáveis. Tá? Ela tem que ser, né, para ser considerado um resultado interessante, ela tem que ser significativa, então ela tem que ter um P menor do que 0,5, né, no mínimo, inclusive tem aqui, ó, né, P, tá? E ela tem também, ela já apresenta uma força, tá? O mais ou menos diz a direção, se ela é positiva ou negativa, tá? Mas a gente tem também um índice, né, que vai dizer se ela é fraca, se ela é, né, se ela é muito fraca, se ela é moderada, se ela é forte, se ela é muito forte ou se ela é perfeita. Tá? Bem, primeira coisa para a gente entender é a significância, né? Então ela tem que ter um P menor do que 0,5. Tá? A segunda coisa é se ela é positiva ou negativa. E a terceira coisa é se ela é fraca, muito fraca, fraca, moderada, forte ou muito forte. Tá? Essa aqui é uma referência de comparação. Então, se ela é uma correlação de 0 a 0,19, ela é considerada muito fraca. Existem outras referências. Se ela é uma correlação de 0,20 a 0,39, ela é fraca. Se ela é de 0,40 a 0,69, ela é moderada. A correlação ela sempre vai de 0 a 1. Quanto maior a correlação, né, quanto mais próxima de 1, mais ela é forte. E se ela for 1, ela é perfeita. Tá? Bem, vamos voltar lá para o nosso gráfico para a gente fazer uma interpretação. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, idade com idade. Estão vendo que aqui a gente tem o valor 1? É uma correlação perfeita. Tá? Então a gente sempre vai ter 1. Estão vendo que na diagonal a gente tem sempre 1 aqui? Né? Porque é sempre a variável com ela mesma. Ó, idade com idade. Perseverança, ó, 1. Perseverança com perseverança. Né? Se a gente pegar o 1 de novo aqui, ó, autoconsciência emocional com autoconsciência emocional. Tá? Mas o que a gente quer entender aqui? Né? Primeiro, idade. Tá? Vamos pegar esse dado aqui, ó, idade e perseverança. Ela é significativa, tá? É uma correlação significativa, porque o P aqui, ó, deu 0,000. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é se ela é significativa. Ó. Aqui todas foram significativas. Deixa eu ver se existe alguma que não foi significativa aqui. Não temos, tá? De todas as correlações que foram pedidas aqui, todas foram significativas. Tá? E aí, qual foi a maior, né, com idade? Ó, aqui a gente tem, né, 0,191. Né? Aqui a gente tem 0,164. Aqui já aumentou um pouquinho, ó, 245, 207, 157, 245. A maior correlação foi essa. Tá? E ela é uma correlação positiva. O que significa? Quanto maior a idade, maior a habilidade de relacionamento. Tá? Mas ela é uma correlação, segundo o nosso critério de interpretação, tá? Fraca. Ela passou um pouquinho do critério, né? Bem fraca. Então, ela é uma correlação fraca. Ok? Se a gente voltar lá, né, com relação à idade, a gente não teve correlações, né? Apesar de todas serem significativas, a gente não teve correlações muito altas. Mas esse modelo aqui, ele trouxe correlação, né, com todos as variáveis métricas. E a gente consegue enxergar aqui algumas correlações que são um pouquinho mais altas.
né? Então a gente tem, por exemplo, essa correlação aqui, ó, de 429, ó, ela é significativa, tá? Aqui nós temos o que, ó, a correlação de Pearson, tá? A significância e o N, né? É uma amostra aqui de 1020 pessoas. Então o que significa aqui, ó? Quanto maior a autoconsciência emocional da pessoa, né? Quanto maior o autoconhecimento, maior também a tomada de decisão responsável, né? As teorias sobre inteligência emocional, habilidades socioemocionais, elas falam isso, né? Quanto mais vocês conhecem, mais decisões acertadas você, né, toma na sua vida, né? Mais responsabilidade você tem nas decisões. Tá? Então é o resultado basicamente mais expressivo que a gente tem aqui. Ok? Bem, se a gente for olhar aqui, 429, na referência, né, vai estar aqui, ó, uma correlação moderada. É difícil a gente ter correlações fortes, né, em instrumentos psicométricos, tá? Mas já é um grande achado. Bem, é assim que a gente interpreta. Tá? Existe a correlação negativa também, né? Essa aqui é uma correlação positiva, mas eu costumo dar um exemplo para os alunos, né, de correlação negativa. Quanto maior o número de horas de exercício, né, quanto mais exercício eu faço em horas, menor, né, a nossa bioimpedância ali, ou no nível de gordura, né, no nosso corpo, né? Quanto mais exercício a gente faz, menor, né, a nossa gordura no corpo. É um exemplo. Tá? Uma coisa interessante também são os gráficos de correlação, né? Então, a correlação zero é uma correlação nula. Você vê que os dados eles não apresentam aqui, né? A gente tem uma plotagem de dados aqui, né, num gráfico, eles não apresentam um padrão. Quando a gente tem uma correlação perfeita, um R igual a 1, né, positivo, ó, os dados eles vão subindo, né, a partir de uma linearidade. Tá? Eles mantêm uma correlação perfeita aqui. Tá? Essa é uma correlação perfeita positiva e essa é uma correlação perfeita negativa. Né? Tá? Aqui a gente tem uma correlação forte, ó, dá para ver que existe um padrão de subida, um R9. E aí quanto mais fraca, o R é o símbolo de correlação. Né? Quanto mais fraca a correlação, menos padrão. Mais dispersos os dados se a gente, né, inserir uma linha aqui. Né? Então, o R6 a gente já não vê mais uma tendência, né, das variáveis se correlacionarem, manterem um padrão de relacionamento. Aqui um R3 ó, mais dispersa e um R0 totalmente disperso. Tá? Então, o gráfico ele ajuda a gente a entender a correlação. Né? Principalmente quando a gente olha ali a correlação perfeita positiva e a correlação perfeita negativa. Ok? Bem, para relatar os dados, né, o PSPP ele traz aqui uma tabela, né, que a gente chama de tabela. Os dados se repetem aqui, tá? É uma tabela bivariada. Tá? Então aqui basicamente a gente tem uma repetição de dados. Então a minha correlação, ó, idade e perseverança, ela é 0,191. E aqui eu tenho de novo, ó, perseverança e idade, ó, idade, perseverança 1,91. Então, eles se repetem. Tá? É uma tabela que tem muitos dados. Tá? Geralmente, o que a gente precisa fazer? Retirar esses dados e colocar num outro formato. Tá? Se for tabela, o formato mais utilizado é esse. Tá? A gente coloca as variáveis, pode nominá-las aqui, né, na coluna e deixar, né, os números dos indicadores aqui nas linhas, né, mostrando apenas a parte de baixo. Né? Então, aqui temos as correlações positivas, perfeitas, né, entre as variáveis que são iguais, né, idade e idade, ó, 1, né, 2, tempo de serviço com 2 é 1. Então temos as correlações perfeitas, né, e aí a gente tem aqui, esse aqui é um exemplo de correlação entre idade, tempo de serviço e fatores do burnout. Tá? Um dado bem interessante, ó, uma correlação alta positiva. Quanto maior o tempo de serviço, maior a idade. Ou seja, as pessoas têm mais idade, têm mais tempo de serviço. É um resultado lógico, né? Então, uma correlação alta, 0,743. Tá? Temos aqui algumas correlações. A gente vê que nem todas, né, correlações são significativas, porque não tem esse asterisco aqui. Tá?
Os dois asteriscos, eles significam que a correlação ela é significante no nível de 0,01. Né? E um asterisco é a significância em 0,05. Tá? Então tem um resultado bem interessante aqui. Tá? Ó, quanto maior a despersonalização, tá? Maior o 3 aqui. Né? A despersonalização é o 5. Maior a exaustão emocional. Né? São duas dimensões negativas aí do burnout. Tá? Tem uma de realização aqui que é bem interessante. Ó, quanto realização, que é negativa. Quanto menor a realização, o 3 é o exaustão. Quanto maior a exaustão, menor a realização. Né? Então são direções diferentes. Então quanto mais você está exausto, item 3, menos você se realiza. E é uma correlação de menos 0,511. Se a gente for pegar, né, aqui o nosso crivo a nossa referência, né, de comparação, é uma correlação moderada. Joia? Bem, aqui no PSPP a gente pode pedir esses gráficos também, né, de dispersão, que é o scatterplot. Tá? É só vir aqui em analisar, em gráficos, quer dizer, tá? Clicar em scatterplot e colocar aqui os fatores que a gente quer, né? As variáveis métricas que a gente quer, por exemplo, analisar aí, né, a relação. Tá? Aqui eu já tinha colocado a autoconsciência com tomada de decisão, que deu uma correlação alta. Né? Clicando em OK, ele mostra para a gente o gráfico. Tá? Já apareceu aqui. De dispersão. Né? O PSPP ele não é muito bom de gráfico, né? Mas a gente vê aqui, né, não tem muita tendência, né, de proximidade, né, porque é uma correlação fraca, né, abaixo de 0,4, se não me engano. Tá joia? Bem, o PSPP ele é limitado, né, mas dá para a gente fazer correlação. Eu sugiro que a correlação seja feita no mínimo, né, no SPSS, que dá para a gente escolher, né, se a correlação é de Pearsall, de Kendall, de Spearman, e testar os pressupostos também, né, de normalidade, linearidade e homocedasticidade. A joia é isso aí.